Glória e aleluia ao nosso Pai eterno. Louvado seja Ele, exaltado seja Ele por mais uma semana de sustento, de proteção, de amor expresso a nós em todo o tempo. E louvado seja Ele pela sua vida. Eu cumprimento assim a você que me ouve na paz de Cristo. Hoje eu quero orar com você e em seguida fazer uma meditação simples de um texto que a gente sempre lê aqui. E o Senhor, Ele repete as passagens bíblicas quando a gente não entendeu o que Ele quer dizer ou quando a gente entendeu e não está fazendo o que Ele mandou. Então esse é o nosso caso. E nós vamos hoje então meditar numa passagem que por várias vezes eu falo sobre ela e hoje vou falar mais uma vez. Mas vamos orar primeiro. Querido e amado Pai, com alegria que nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que nada podemos fazer sem Ti, reconhecendo que tudo o que fizemos nesta semana foi o Senhor trabalhando através de nós, reconhecendo que tudo que tivemos foi o Senhor que nos deu, porque nós reconhecemos, pelo Teu ensino, pela Tua palavra, que nada somos, nada podemos, nada temos, nada sabemos, mas que o Senhor sabe tudo, pode tudo, tem tudo, faz tudo. E que o Senhor, se o Senhor está em nós, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Todos os momentos são possíveis se o Senhor está conosco. E nós queremos agora meditar na Tua palavra, numa porção dela, e queremos que cada um de nós aprenda algo profundo da Tua palavra e que aquilo que não for dito aqui, que Tu completes na vida do Teu povo, que Tu mesmo fala diretamente por cada um, para que esta palavra que Tu deixaste escrita há tanto tempo venha impactar-nos ainda hoje e continuar impactando através de nós. Que isso mude o nosso comportamento, que isso mude o nosso relacionamento contigo. Em nome de Yeshua. Amém. Vamos então para a passagem de Abacuque, capítulo 2. Abacuque 2. Onde o Senhor disse, sobre a minha guarda estarei. O Senhor disse, não. O profeta diz, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguir. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que eu possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. O que estava acontecendo aqui? Nós vamos então pegar aí o capítulo 1 de Abacuque, onde o título já nos diz qual é o contexto. Então, a iniquidade de Judá será castigada pelos caldeus. Então, o capítulo 1, ele dá esse aviso de que o povo de Judá, por causa da iniquidade, o povo do Senhor, por causa da sua iniquidade, será castigado através dos caldeus. E os caldeus eram uma nação grandiosa. É a Babilônia. E era uma nação poderosa, um exército muito grande, muito poderoso. E
Abacuque diz aqui que os cavalos dos caldeus eram mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. À tarde é quando eu estou com mais fome, né? E os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Então, olha a força do exército babilônico. E é esse exército que virá sobre Judá. E aí o profeta começa indagando o Senhor. E ele fala assim: até quando, Senhor, clamarei? Isso está no capítulo 1, verso 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Então o profeta está falando de um caos que está diante dele, é grande violência diante dele, e ele está clamando ao Senhor para fazer algo, para fazer uma intervenção. E o que é prometido sobre Judá é muito forte, por causa dos pecados de Judá. E o que o profeta está vendo, ele não está gostando, e ele está clamando ao Senhor por socorro. Mas para ele, parece que o Senhor não estava ouvindo, o Senhor não estava atendendo, ele clamava, e nada acontecia. Então ele continuou fazendo indagações ao Senhor, ele continuou fazendo perguntas, e falando com o Senhor, e descrevendo a esse poder bélico dos caldeus. E quando chega depois do verso 17, eu vou dizer assim, porque a divisão da Bíblia, você sabe que ela não foi feita por quem escreveu. Ela foi feita por um papa que dividiu em capítulos. Então, depois do versículo 17, aí o Abacuque, ele fala o que vai fazer. Então, ele fez os questionamentos ao Senhor, clamando pela sua nação, e depois ele diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei. Isso aqui eu tenho lido para você repetidas vezes. Está marcadinho aqui na minha Bíblia. E eu até escrevi aqui o dia 9/9/21, portanto tem muito tempo que eu falo disso para você. Enquanto o povo dorme, o guarda vigia. E o que eu venho falando para você sobre esse versículo? Que esse é um chamado do Senhor para nós orarmos. O tempo todo estou falando isso. Na função do guarda, que o guarda estava da sentinela, o guarda tinha que vigiar, o guarda ele fica atento para ver os perigos. O guarda das cidades muradas ficava, sua sentinela, sua guarita era em cima do muro. E ele ficava ali observando o tempo todo fixamente para ver os perigos que podiam vir. E a qualquer momento que acontecesse alguma coisa diferente, que algum inimigo viesse, algum suspeito de inimigo, o guarda tocava trombeta para toda a cidade acordar.
Então a cidade dormia confiante de que o guarda estava lá, de que os guardas estavam nas suas posições, que estavam acordados e estavam vigiando. Se o guarda dormisse em serviço, ele podia ser morto. Seria algum castigo muito forte, ele teria, caso cochilasse. Então o guarda precisava estar sempre na sua posição e sempre muito atento, porque dele dependia a cidade inteira e tudo que a cidade tinha. Mas eis que hoje o Eterno me fez ver um outro verbo nesse versículo. E ele me chamou então a atenção para um outro conteúdo que ele quer nos ensinar isso. Ele sempre quis que nós soubéssemos isso. E qual é o aspecto importante aí para nós observarmos? É o objetivo do profeta. Então o profeta se comparou a um guarda e falou de si como se fosse um guarda, que precisava estar atento e vigilante. Mas preste atenção que além disso tudo que a gente já aprendeu, que o Senhor nos ensinou, que você aprendeu lendo, que você aprendeu ouvindo as mensagens de várias formas aí, através de várias pessoas, há uma outra questão que talvez você já tenha visto e que eu não tinha tentado ainda para isso. Exatamente o objetivo do profeta. Por que ele se comparou com o guarda? Por que ele falou que ele estaria na sua fortaleza, que ele se apresentaria, que ele vigiaria? Para ver o que falava com ele. Então o profeta está se comparando a um guarda aqui, não necessariamente para vigiar e para alertar a cidade sobre o perigo. Não. Ele ia estar atento como um guarda. Ele ia estar posicionado como um guarda. Mas a intenção dele era ver o que falava com ele. Porque ele fez aqui várias perguntas para o Senhor. Até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar? Até quando não me escutarás? Até quando vai ficar essa violência? Até quando? Depois você dá uma lida. No verso 12, por exemplo, ele fala: não és tu desde sempre ao Senhor, meu Deus, meu santo. Então, como ele perguntou, ele falou: agora eu vou esperar a resposta. Eu vou ficar atento agora. Eu vou ficar como um guarda, concentrado, atento. Eu não vou cochilar. Eu vou estar como um guarda em serviço no seu turno, com aquele nível de responsabilidade, com aquela posição, na posição certa. E qual era o propósito dele? Ver aquele que falaria com ele, ver o Senhor. E o que o Senhor quer de nós é que nós tenhamos o desejo por Ele. Nós nos ajoelhamos muito para pedir mudanças em situações, para pedir coisas que estão nos fazendo falta.
Mas o pai, ele sente falta de sentar com o filho. Ele quer que nós desejemos ele, ou seja, é o que ele está dizendo sempre. Isso é muito antigo. Isso a gente vê na vida dos patriarcas. E uma coisa que eu disse para você em relação aos patriarcas e aos outros, a José, a Moisés, e os patriarcas aí, Isaac, Abraão, Jacó, que uma das vantagens deles em relação a muitos de nós, a maioria dos crentes, não é todos, né, como eu falei, mas a maioria, é que eles ficavam concentrados na bênção que receberam, na promessa feita, naquilo em que eles estavam envolvidos, eles não perdiam isso de vista, eles acreditavam que ia acontecer e eles se dedicavam àquilo, eles faziam da sua vida, sua dedicação, a bênção que lhes foi dada, a bênção que receberam. E por causa disso, eles estavam em constante comunhão com quem fez a promessa. Eles estavam sempre levantando altar para marcar a presença do Eterno na vida deles. Os encontros que tiveram, eles estavam sempre se encontrando, eles não perdiam o Senhor de vista. Seja lá no campo cuidando das ovelhas, como Jacó, como Davi, seja em outras atividades, eles estavam focados no Senhor, eles não perdiam de vista aquele que fez a promessa, eles se relacionavam com ele. Nós vemos isso na vida de Abraão, nós vemos isso com José, fazia isso com certeza. Eles tomavam tempo para estar com o Eterno, em relacionamento com ele. E é isso que o profeta está dizendo aqui. Ele falou: eu agora que eu clamei, que eu perguntei, eu vou para minha guarda, eu vou aguardar. Eu vou ver o que ele responde para mim. Eu orei, agora eu vou esperar a resposta, porque a resposta virá. E eu quero ver aquele que fala comigo, eu quero ver aquele que fala comigo. Você tem esse desejo de ver o Senhor, de ter visitação da parte dele? Você tem esse desejo? Esse versículo significa o que senão assenta-te à minha direita? É a mesma coisa. Só que aqui é o profeta que está dizendo que vai fazer isso. E quando nós lemos assenta-te à minha direita, é o Senhor falando para nós, assenta-te à minha direita. É Ele fazendo o convite. Para a mesma coisa, para estar junto com o seu servo. O Senhor quer nossa companhia, nós somos feitos para isso. E há quanto tempo falamos isso? O livro Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, só fala disso o tempo todo. Relacionamento com o Eterno. E é disso que esse versículo fala. É um profeta desejoso de ver. Ele não quer só ouvir. Ele anseia por ver o Senhor. Ah, mas ninguém vê o Senhor. Ah, ele tem as suas formas de se manifestar. Ele tem anjos para mandar para você ver, para eu ver. Ele tem, sim.
E ele está dizendo como fazer para que isso aconteça. E aí nós temos que pensar na posição de um guarda, como que um guarda age? Ele tem horário certo, ele tem local certo para o seu trabalho, ele tem uma roupa adequada, ou seja, a roupa que o identifica como guarda. O que que isso quer nos dizer? O que que Abacuque nos ensina aqui? Que para ver o Senhor, que para receber visitação do Senhor, ou para ter visões do Senhor, para ter revelações do Senhor, para receber ensino do Senhor, seja o que for, é necessário ter rotina, ter uma disposição em buscar, ter um lugar certo, ter horário fixo, manter uma rotina de busca, manter persistência na busca, é agir como um guarda, que todo dia no seu turno está no seu lugar, bem posicionado, bem atento. Se cochilar também não vem. O guarda não pode cochilar. Por isso que o profeta fala de guarda, porque o guarda ele tem que estar muito atento. A responsabilidade dele é muito grande. Ele não pode perder nada do que acontece. E o profeta não quer perder nada do que acontece, ele quer estar bem acordado para ver o que fala com ele. Ele, dessa vez, além de ouvir, eu quero ver. Eu quero ter uma visitação do Eterno. Ele vai me responder, ele vai me falar. Eu estou precisando entender o que está acontecendo. Eu estou precisando entender por que a minha nação está assim. Eu estou precisando entender por que a minha vida está assim, por que a minha família está assim. Então eu quero ver aquele que fala comigo. Dessa vez eu não vou só ouvir, dessa vez eu quero experimentar uma intimidade mais profunda com ele. E ele disse: eu vou estar na posição e eu vou vigiar. Eu vou ficar atento. Eu não vou sair dali enquanto eu não ver. Isso é o quê? Isso é persistência. Isso é desejo forte de ver. Isso é ansiar pela presença do Pai, não só pelas coisas que ele faz, que ele dá. É desejar aquele que é maior do que as coisas. É desejar sentar-se à direita dele, de estar com ele. E quando você está com ele, você também vai falar, porque aqui o profeta ia ver, o Eterno ia falar com ele, e ele também ia estar na posição para ver o que ele ia responder quando ele fosse arguído. Então, quando nós nos assentamos com o Pai, ele nos dá a oportunidade de falar também. Então, seria um diálogo e não um monólogo, onde eu ou você falamos o tempo todo. A oração não tem esse propósito. Quem mais tem que falar é o Altíssimo. Quem mais tem que falar é Ele. E nós estamos ali para ouvir e para ver. E esse encontro
essa visitação, essa presença dele, onde eu estou, na posição que ele me colocou, isso dá resultado. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ver quem passa correndo. Então aquilo que o profeta ia colocar para os outros, aquilo que ele ia escrever para que todos vissem, todos lessem, era resultado de um encontro. Ele ia falar do que ele viu, do que ele experimentou. Ele ia falar, ele ia escrever a fala de quem ele viu, com quem ele esteve. Ele mesmo experimentou, ele esteve com a fonte, ele não ia dizer o que ele ouviu alguém dizer mas ele ia dizer, escrever o que ele mesmo experimentou. O que que isso te ensina? O que que isso ensina para a igreja? Que para falarmos ao povo, nós temos que falar daquilo que nós ouvimos diretamente de quem fala. Que o nosso encontro com ele precisa dar resultado, o encontro dá resultado, então precisa haver encontro para ter o resultado, e quando eu for falar, eu vou falar daquilo que foi gerado no encontro, daquela informação que recebi no encontro. Foi gerado em mim, né? Porque já existia. Então, o que é ensinado ao povo tem que ser o resultado de uma vivência direta com o Eterno. Os líderes das igrejas precisam ocupar a posição de guarda, tendo rotina, se manter na rotina, se manter no lugar certo para encontrar com o Pai. E que lugar certo é esse para você e para mim? Aquilo que o Senhor fala o tempo todo: entra no teu quarto, fecha a porta. Eu acho, gente, o Eterno é incrível demais. O Eterno é grandioso demais. O que é aquele que ama o Senhor mais quer? Não é a salvação, porque eu já estou falando para o salvo já. O que o salvo quer? O que ama o Senhor? O que ele mais quer? Ver o Senhor, não é? Não é ver o Senhor? Isso aí, gente, está ao alcance de todos. Não faz diferença a idade, pode ser criança, pode ser, aliás, como o Senhor tem se manifestado e vai continuar se manifestando as crianças, vai ver muita manifestação do Senhor nas crianças. Eu também vou ver. Pode ser criança, adolescente, jovem, pode ser velho, pode ser do sexo feminino, masculino, não importa a raça, não importa o nível financeiro, não importa o nível de escolaridade ou de não escolaridade.
Não importa. Não custa nada. É dentro do quarto, está ao alcance de todos. A visitação daquele que fala comigo, que fala contigo, que fala conosco. Não é num seminário teológico para você dizer que isso é só para quem fez. E que você não pode fazer, então você não vai ter esse conhecimento, não vai ter tudo. Seminário teológico não te dá isso. Qualquer curso que você fizer aí não vai te dar isso. Os congressos são bons e necessários, mas eles não vão te dar isso. A visitação do Eterno é para quem passa tempo com ele dentro do seu quarto. Oh, meu Pai. Glória, 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 Senhor. E aí, então, o Eterno responde para o profeta o que vai acontecer com os caldeus. Então, ele avisa que vai chegar a hora dos caldeus. No tempo certo. No tempo certo. Ele vai tocar em quem tocou dos filhos dele. E aí o Abacuque, no capítulo 3, verso 2, ele fala assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Eu ouvi e temi. Que seja assim conosco. Que nós respeitemos essa palavra. E que leiamos cada vez mais. E que você hoje tenha uma visitação no seu lugar secreto, onde você se encontra com o Eterno Pai. Está ao alcance de todos a visitação do Pai. E que isso aconteça comigo também. Eu desejo isso como o profeta desejou e como você deseja. Querido e amado Pai, nos ajude a tomar essa posição de Abacuque e nos posicionar em rotina todos os dias, na posição certa, na hora certa, no lugar certo. Que isso seja um prazer para nós. Porque aí, Pai, nós receberemos visões, revelações ou visitação. Receberemos ensino. Tu falarás conosco neste lugar. E teremos o que falar. E quando falarmos, falaremos daquilo que experimentamos. Daquilo que ouvimos diretamente de Ti, que seja assim comigo, que seja assim com quem me ouve, Pai. Que seja assim. A Tua palavra é tão simples, o ensino é tão simples, todos entendem e isso está ao alcance de todos. O entendimento está ao alcance de todos a visitação do Senhor. As revelações do Senhor estão ao alcance de todos. Guarda o teu povo, que nós desejemos ardentemente a tua presença nas nossas vidas, porque isso faz a diferença. Guarda o teu povo. E eu abençoo o teu povo agora que confia em ti. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Em nome de Yeshua, deseje ver o eterno. E aí, qualquer momento desse, você cumprindo a rotina de um guarda, a sua rotina, você pode ter uma visitação de algum ser angelical. Fique então na graça dele, no nome de Yeshua. Amém.